A origem dos bancos é muito remota. Desde os tempos bíblicos, existem registro de pessoas fazendo empréstimos, cobrando juros e tomando bens como garantia. A usura e a avareza já são pecados apontados nos registros da época. No fim da Idade Média, as moedas passam a circular entre as nações, incrementadas pela expansão do comércio marítimo. Nos portos italianos surge a palavra banca, que era o balcão onde as transações com valores eram realizadas. O primeiro banco brasileiro só surge com a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808. O primeiro banco privado é criado em 1838, no Rio de Janeiro. Em 1861, é fundada a Caixa Econômica, com o papel de casa de penhores. No ano de 1886, se instala o primeiro banco estrangeiro no país. É no século XIX que se configura o moderno capitalismo financeiro na Europa. O sistema se moderniza. Surgem na Alemanha e na Suíça as primeiras caixas econômicas e bancos cooperativos. A agricultura e a nascente indústria brasileira não eram atendidas pelos bancos nacionais, mas interessados em atividades especulativas e negociação de títulos públicos, com taxa de juros favorecidas por acordos políticos. O financiamento privado era feito através de bancos estrangeiros interessados em garantir o fornecimento de matérias-primas para seus países de origem. No início da República, o governo autorizou a concessão de créditos para a abertura de novas empresas. Sem controle, houve uma especulação com títulos sem investimento real na produção, e a emissão desenfreada de moeda causou uma grande onda inflacionária. Uma das várias que o Brasil sofreria no século seguinte. Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Em 1923, havia em São Paulo 13 bancos estrangeiros e 5 nacionais. A categoria somava 1.800 bancários. Neste ano que é fundada a primeira associação de bancários do Brasil de caráter recreativo e beneficente. A crise da Bolsa de Nova York, em 1929, pouco alterou a rotina dos bancários na periferia do capitalismo. Mas os bancários começavam a se mobilizar pelos seus direitos. Em 1932, os bancários realizaram a sua primeira greve por salários, que resultou na conquista da jornada de 6 horas. Transformada em lei em 1962, passou a constar na CLT à custa de muitas lutas. Em 1934, ocorre a primeira greve nacional por estabilidade e por aposentadoria, que resultou na criação do IAPB, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, extinto pela ditadura de 64. Nos anos seguintes, os bancários realizaram várias greves, nacionais e regionais. Uma das mais importantes foi a de 1951, que teve a duração de 69 dias. Em 1945, o governo criou a SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, com o objetivo de fiscalizar as atividades bancárias. Durante a década de 50 e começo da década de 60, tramitaram vários projetos de lei sobre a legislação bancária. O governo João Goulart esboçou um projeto de reforma bancária que propunha a criação de um sistema financeiro nacional. Isto só foi implantado após o golpe militar de março de 1964. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar. Os bancos passam a ser intermediários na captação de empréstimos estrangeiros, aumentando muito a famosa dívida externa. Em dezembro de 1964, é criado o Banco Central do Brasil, substituindo a SUMOC como autoridade monetária.
Surgem também bancos comerciais de investimento que posteriormente viriam a formar, junto com outras empresas, os grandes conglomerados. Delfim Neto, então ministro do Planejamento, delega aos bancos privados o poder de receber tributos, entre os quais os mais importantes são o Fundo de Garantia e o recolhimento do INSS. O novo cenário facilitou que os bancos passassem a acumular capital não produtivo, ajudados pelo artifício da correção monetária. Até o surgimento do Plano Real em 1994, é a inflação constante que vai alimentar os lucros do sistema financeiro. O governo capta cada vez mais para pagar suas contas. O setor público é o maior tomador de empréstimos, sobrando pouco para o investimento no setor privado com altas taxas de juros. Esse processo vai delinear as características do sistema bancário brasileiro. Para manter o lucro com a inflação, investiu na agilidade das operações. Para acompanhar a inflação, os bancos aceleram o processo de automação. Surgem os CPDs e os bancários passam por uma transformação nas suas atividades. O escriturário, funcionário da retaguarda dos caixas, desaparece. O layout das agências se transforma em consequência da diminuição de funcionários e implemento do autoatendimento. Diminui o número de caixas, aumentando as filas dentro das agências. Aumenta a subcontratação e terceirização de mão de obra. Desde os anos 70, os bancos brasileiros aparecem entre os mais lucrativos do planeta. O chamado spread, a diferença entre os custos de captação e dos empréstimos dos bancos, é em 2006 o maior do mundo. Na década de 80, os bancos recuperaram todo o seu patrimônio na forma de lucro, representando mais de 26,4 bilhões de dólares, perto de um quarto da dívida externa brasileira. O salário do trabalhador não era reajustado de acordo com a inflação, perdendo valor a cada dia. Em 1987, o poder aquisitivo do bancário foi praticamente a metade do salário de 86. É nessa década que os sindicatos se reorganizam. Em 83 é fundada a CUT, Central Única dos Trabalhadores. A categoria bancária promove grandes greves nacionais em 85 e 86, lutando pela reposição salarial. Em 1992, o movimento sindical bancário propõe um projeto de regulamentação do sistema financeiro, o artigo 192 da Constituição Federal, que até hoje não foi regulamentado. Este quadro teve uma profunda alteração em 94, com a implantação do Plano Real. A estabilidade da moeda fez com que houvesse uma reformulação produtiva dentro do sistema bancário. Em 96 é criado o Copom, que passa a ser o único órgão decisório da política monetária do Banco Central, responsável pela fixação da taxa de juros. O processo de privatizações dos bancos estatais abriu caminho para o aumento da participação de bancos estrangeiros no Brasil e gerou uma nova onda de demissões na categoria. Ao contrário do que se poderia esperar, em vez de concorrência, ocorreu uma concentração, com bancos pequenos e médios sendo absorvidos por grandes grupos, com a ajuda do PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Sistema Financeiro Nacional. Os bancos se adaptaram à segmentação de mercado, criando holdings, que englobam várias empresas. O marketing é dirigido a públicos diferenciados, com estratégias de captação altamente sofisticadas. As agências tornam-se pontos de vendas qualificados de produtos de toda a holding. Os produtos são os mesmos, com tarifas semelhantes. Os bancos procuram se diferenciar na imagem.
A responsabilidade social vira o grande marketing do politicamente correto. Cada vez mais o bancário tem o seu trabalho distorcido, passando a ser um vendedor de produtos. As promoções e aumentos salariais são condicionados à performance de vendas de cada indivíduo ou setor. Surgem os programas voltados para a qualidade no atendimento, que são formas de se obter a máxima produtividade no trabalho. Cada bancário é disputado ideologicamente através do discurso da empregabilidade. Multiplica-se a criação dos correspondentes bancários, que significa a terceirização dos postos de atendimento, estimados hoje em 90 mil pontos em todo o país. Milhares de trabalhadores que hoje recebem tributos, fazem recepção e encaminhamento de contas, realizam operações de crédito e compensação, não são considerados bancários. Por isso, recebem salário bem menor, sem as conquistas da categoria e em condições degradantes de trabalho. Novas tarifas foram criadas e tiveram sucessivos aumentos, muitas vezes abusivos. Só o que é arrecadado hoje com tarifas bancárias movimenta uma quantia que, se fosse isolada, a transformaria no terceiro maior orçamento do país. A automação, que barateia custos para o banco, gera novas tarifas para o cliente, aumentando ainda mais a lucratividade. A luta dos bancários, que durante muito tempo teve como principal bandeira a reposição salarial, também se diversificou. Na década de 90, houve um refluxo do movimento dos trabalhadores com a diminuição da categoria e com os ataques da onda neoliberal que varria o país. Mesmo neste cenário, a categoria conquista o vale-refeição e alimentação, avançando assim nas cláusulas ditas sociais da convenção. As direções sindicais antecipam as mudanças de eixo, introduzindo novas bandeiras como igualdade de oportunidades e participação nos lucros. A evolução e organização do trabalho passam a ser pontos de pauta e mesa temática nas negociações com os banqueiros. As questões de saúde que afetam os bancários também ganham importância política. A ocorrência de LER, DORT e os problemas psíquicos relacionados à depressão e ao assédio moral se tornam novas bandeiras nas mãos dos trabalhadores. A obrigatoriedade de vender produtos e participar de treinamentos e cursos é uma das armas para pressionar o bancário, cooptando e dividindo parte da categoria. A participação das mulheres aumenta na categoria, mas o tratamento continua discriminatório. Essa discriminação também é evidente na baixa participação da população negra dentro dos bancos. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata... A igualdade de oportunidades passa a fazer parte do discurso sindical de forma mais constante, tornando-se eixo de campanha em 98. A partir de 2000, a categoria conquista a cláusula de igualdade de oportunidade como parte da Convenção Coletiva de Trabalho. A eleição do Lula é o resultado de décadas de lutas dos setores democráticos deste país. Isto impulsionou a participação dos trabalhadores na vida sindical, principalmente dos bancos públicos federais, revertendo assim o movimento de esvaziamento dos anos 90, marcados pela era FHC. Os bancários reforçam suas formas de organização, como as assembleias, manifestações e greves. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem dirige. Qual a paz que eu não quero consertar pra ver ela se for. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem dirige. Qual a paz que eu não quero...
rico chega na dança. De braço dado. Para defender seus interesses, os banqueiros se organizam em sindicatos por região. A FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, representa nacionalmente os bancos nas negociações e audiências na Justiça do Trabalho. A FENABAN tem suas decisões influenciadas pelos grandes bancos como o Bradesco, Itaú, HSBC e Unibanco, que pelo seu poder econômico submetem os outros bancos. Para a defesa de seus interesses no mercado financeiro, os bancos se organizam na FEBRABAN e na CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro. Os bancários, por sua vez, se organizam em sindicatos por região. Os sindicatos se organizam em centrais sindicais sem a interferência do Estado, que se propõe a tratar de maneira unificada bandeiras comuns a todos os trabalhadores. Em junho de 85, é criado o DNB, Departamento Nacional de Bancários da CUT, o primeiro a se organizar na estrutura da central. Em 87, o DNB passa a ser o principal interlocutor da negociação e contratação da categoria, reunindo os principais sindicatos de bancários do país. Em 1992, o DNB é transformado em CNB, Confederação Nacional dos Bancários. Nesse mesmo ano, assina um acordo único para todo o país, atingindo um novo patamar de negociação. É durante as grandes campanhas salariais que a eficiência dessas formas de organização é testada. Por um lado, banqueiros influenciam a grande imprensa e o poder público de quem são credores. Por outro, os bancários detêm o poder de sua mobilização que influencia a opinião pública, pressionando banqueiros e governantes. A greve, momento máximo de confronto, acaba sendo o termômetro dessa correlação de forças dentro do sistema financeiro. A greve nacional dos bancários entrou hoje no quarto dia. Os bancários estão parados há 6 dias. Em abril de 2006, aconteceu o primeiro congresso da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Mais um passo importante na organização dos trabalhadores em resposta à fragmentação e precarização promovidas pelos banqueiros. O fortalecimento da CONTRAF é o grande desafio para ampliar sua representação e aumentar a força da categoria enquanto classe. Os sindicatos de todo o país são os principais protagonistas deste momento histórico.